Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Quero ler a partir do verso 5. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós nessa noite viemos te adorar, te render graças e louvores, mas também ouvir a tua voz. Por isso fala aos nossos corações poderosamente. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra sobre nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Deixa eu te contar essa história. Jesus atravessa de um lado da margem e vai ao outro lado da margem do Mar da Galileia e resolve subir a uma montanha, numa região desértica, onde habitava naquela região gentios. E quando Jesus chega nesse lugar, a multidão o segue. E ali ele passa a curar enfermos, a pregar a palavra, e acontece exatamente como da primeira vez, lá nas terras dos judeus, onde Jesus percebe que depois de muito tempo pregando, o povo tem fome. E aí então ele pergunta para os discípulos: vocês têm alguma coisa para dar a eles de comer? E nesse momento, os discípulos dizem para Jesus: nós temos 7 pães. Então ele pega os 7 pães, alguns peixes, ora, consagra a Deus, e aqueles pães e peixes se multiplicam. A Bíblia conta para nós que essa multiplicação, a segunda que a Bíblia Sagrada relata, alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E eles deixam ainda 7 cestos cheios de pães. Então, depois de ter esse momento, Jesus sai caminhando. E ele é interpelado pelos religiosos, 2 grupos, fariseus e saduceus, interpelam Jesus no meio do caminho. E começam a dizer para Jesus: se você realmente é quem diz que é, nos dá um sinal. Opera sinais, porque precisamos ver sinais da tua parte. E aí Jesus fica muito bravo e Jesus responde para eles: o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas, que significa que Jesus estava falando da sua própria morte, onde o tempo de morrer e ressuscitar resumiria em 3 dias, assim como Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe. Você está entendendo? Diga amém. Então, Jesus passa pelo segundo grande milagre da multiplicação, é parado, interpelado pelos religiosos e dá sequência à sua caminhada.
Aí a Bíblia nos chama a atenção no versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Então preste atenção. Ele acaba de vir da região onde ele opera um grande milagre de multiplicação de pães e peixes. Todo mundo se alimenta com fartura. A Bíblia diz para nós que 7 cestos ficam cheios de pães, e esses cestos não ficam lá para estragar. O que se faz com esses pães? Essa expressão 7 cestos fala de uma quantidade, você imagina, eles estavam no alto do monte e foram atrás de Jesus para ouvir a palavra, para receber milagre. Quem é que ia carregar cesto? Então ele não está falando de cestos físicos, ele está falando de uma quantidade de pães que pela experiência encheriam 7 cestos cheios. Você está me entendendo? Diga amém. Então, como fazer com esses pães que sobraram? Eles entregaram esses pães aos homens que lá estavam, para que eles levassem na bolsa, que era típico da época, de carregar, para levar para dentro da sua casa, para outros familiares que não estavam ali, mas que também receberiam desse pão. Levanta a sua mão direita que eu vou profetizar. Na autoridade do nome de Jesus, você está no milagre, onde Jesus multiplicou os pães, mas Deus está dizendo, a sua casa não, mas não vai faltar pão lá, porque você vai levar o alimento para a sua casa também, em nome de Jesus. E aí, é claro que uma porção desses pães foi separada para os discípulos, para que eles pudessem continuar na jornada, na caminhada da pregação e evangelização de Cristo. Só que a Bíblia relata para nós que quando eles atravessam de volta, eles começam a olhar um para os outros e a se perguntar, cadê o pão que nós recebemos? Aí o outro diz, não tá comigo. Não, eu deixei com você. Não, eu não estava com pão. Não, está com o João. O João, não, eu não peguei pão nenhum. Ô Pedro, cadê o pão, Pedro? Não, o pão está com o Tiago. O Tiago foi o último a botar a mão no pão. E aí, é sempre o Tiago, né? Aí, o Tiago diz, não, eu nem cheguei perto do pão. Pelo amor de Deus, eu estava ocupado com outras coisas. Cadê o Judas? Chama o Judas. E eles começaram a discutir. E Jesus está ouvindo a discussão deles. Acompanhe o versículo 6. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Eles estão discutindo, quem era o culpado, quem é que tinha esquecido o pão, cada um dando desculpa, cada um dizendo, eu estava ocupado. Ô rapaz, você não viu que eu estava acompanhando a ceguinha? Tinha uma ceguinha do meu lado, implorando para Jesus curar ela, e eu estava acompanhando a ceguinha, eu não me preocupei em pegar o pão. Aí o outro disse assim, eu estava cuidando, para que eles não chegassem perto, para que Jesus pudesse terminar o discurso, cada um dando as suas desculpas. E aí Jesus para a discussão e diz assim, vede, para que vocês, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles ficaram olhando para Jesus como vocês estão olhando para mim nesse momento. Tipo, eu não entendi bodega nenhuma de nada. E aí eles continuam olhando um para o outro, dizendo assim, tá vendo? Nós estamos tomando bronca por causa do pão. Nós estamos tomando bronca porque esquecemos o pão. Olha o que ele diz aí no versículo 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos, está vendo? Jesus está brigando, nós estamos tomando bronca, porque esquecemos o pão. Na verdade, não se atentaram pelo discurso de Jesus. A chamada de atenção de Jesus é muito mais profunda. Jesus não estava discutindo a respeito de pão. Lembra que eu disse que o céu fala por linguagens figurativas? Jesus falava por parábolas.
Jesus então traz uma narrativa extremamente rica e importante para entendimento de reino. Jesus começa falando para eles: vede e acautelai-vos do fermento. Aí ele diz: dos fariseus e dos saduceus. Então primeiro eu quero falar do fermento. Qual que é a característica do fermento? Quantos homens e mulheres gostam de cozinhar aqui? Qual que é a característica do fermento? O fermento faz o quê? Faz a massa crescer. Se você vai fazer a sua massa de bolo de pão, você põe a farinha, põe óleo, ovos, leite, mistura aquela gororoba toda. Depois então você vem com uma colherzinha pequenininha de fermento, é ou não é? E bota ali, mistura de novo. Depois o que você faz? Deixa descansar. E no tempo que você deixa a massa descansar, o que acontece com a massa? Ela cresce, ela incha, ela muda de forma, ela muda de tamanho. Então olha a primeira observação que Jesus estava fazendo: vede e acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado com o fermento. O fermento na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo, tem uma referência pesada, fala de pecado, de transgressão, salvo alguns versículos, mas na sua grande maioria, quando Deus fala de fermento, Ele está falando de alguma coisa que intervém e transforma, que contamina. Mas especificamente nesse texto, Jesus estava falando da mudança de característica. Uma massa sem fermento é uma massa com fermento é uma massa inchada. Porque não muda a sua natureza, ela cresce por causa de ar. Quando eu era criança, eu adorava esperar a massa crescer para enfiar o dedo. Ela faz, não é assim? Por quê? Porque ela cresce, porque ela incha. Então o discurso de Jesus começa assim: cuidado, vede e tenha cuidado por conta do fermento, porque o fermento dá forma de engano, hein? O fermento faz você parecer o que você não é. O fermento dá forma e tamanho, mas se você colocar na balança a massa crua e a massa com fermento, o peso vai ser praticamente igual. Por quê, pastor? Porque só cresceu no tamanho, é ar que tem ali dentro. A massa em si não alterou. O que Jesus estava dizendo? Cuidado, hein? Que na hora que você for para a balança de Deus, Deus vai ver, que é tudo falso, que só tem tamanho, que só tem forma, que está grande, que aparece grande, mas que não é nada disso. Então o discurso de Jesus começa falando de alguma coisa que traz aparência, e aí ele relata dois grupos religiosos, fariseus e saduceus. Então deixa eu te explicar, dentro da religião judaica, existem 4 grupos de pessoas. O primeiro são os fariseus. Os fariseus são aqueles homens que prezavam pela lei. São os homens que buscavam cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. Homens religiosos praticantes. Homens que cuidavam para cumprir aquilo. E por conta dessa exigência de cumprir a lei, de obedecer a lei, se intitulavam perfeitos. Se fosse na linguagem de hoje, eles diriam: somos santos. Por quê? Porque cumprimos toda a lei, sem deixar nada a cumprir. Somos homens que buscamos a nossa vida inteira fazer aquilo que Deus mandou ser feito. Não existe ninguém mais perfeito do que nós. Não existe ninguém que viva esse tipo de vida santa e reta como nós. Essa era a visão dos fariseus. Aí o segundo grupo, a Bíblia chama de saduceus. Quem eram os saduceus? Os homens responsáveis pelos sacrifícios, pelos holocaustos, pelas ofertas queimadas. Eram eles que sacrificavam no templo. E por conta dessa atitude,
se achavam merecedores. Por quê? Porque nos discursos eles diziam: ninguém merece mais a bênção do que nós. Por quê? Porque nós sacrificamos, porque nós pagamos o preço, porque nós fazemos por merecer. Você está me cansando? Diga amém. O terceiro grupo chama-se essênios. Os essênios não tinham muito vínculo com a religião nem com a política. Eles não gostavam de se envolver, mas eram pessoas que tinham por hábito ajudar as pessoas mais pobres, carentes, e principalmente ajudavam nas curas, nos tratamentos contra enfermidades. Os teólogos acreditam que a Maria, mãe de Jesus, vinha da linhagem dos essênios, assim como Lázaro, Marta e Maria. E por último grupo, a Bíblia chama de zelotes. Era o grupo, o termo zelote significa aquele que zela. Era um grupo que zelava pelo cumprimento da palavra, independente de como isso se daria. O que significa isso, pastor? Que eles estavam dispostos a tudo. Era um grupo armado, que entendia que se fosse necessário defender a religião, eles iriam com paus, com espadas, com armas, porque no entendimento deles valia a pena zelar pela religião dessa forma, mesmo que chegue aos extremos. E a Bíblia diz que Jesus tinha um discípulo. Quem lembra o nome dele? Simão. Quem falou? Que é isso, garota? Muito orgulho. Simão, o zelote. Então a Bíblia diz que ele era dessa família religiosa, foi chamado por Jesus, mas tinha dentro dele essa prática: vou defender até o final, e principalmente se os romanos vierem, nós vamos dar pau neles. Porque eles entendiam que para defender a religião judaica, eles tinham o direito de usar as armas. Você está me entendendo? Diga amém. Mas Jesus usa como exemplo dois desses grupos. Jesus usa os fariseus e usa os saduceus. Então Jesus diz assim: vede e acautelai-vos, para que vocês não se contaminem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então o que Jesus estava querendo dizer para eles? Cuidado, hein, para que vocês não se tornem como eles, porque os fariseus se sentem perfeitos, porque são cumpridores da lei, e olha, aparentam ser mais do que são na verdade. São como fermento, inchados, aparecem grandes, mas na realidade, se eu botar o dedinho, faz. Vede e acautelai-vos, para que vocês não se tornem como eles, porque os fariseus são tão cumpridores da lei, são tão obedientes à lei, que por causa disso, eles se acham perfeitos. Eles não podem cometer erros, eles não podem reconhecer quem são na sua originalidade, porque quem vê-los como uma bola de fermento, inchados, grandes, mas essa não é a sua realidade. Vede e acautelai-vos, para que você não seja como os saduceus, que são aqueles que cumprem os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas queimadas, se orgulham, dizendo: nós somos merecedores da promessa. Por quê, pastora? Porque fazemos por onde? Sacrificamos. Vamos ao templo entregar ofertas queimadas a Deus. Ninguém sacrifica mais do que nós. Ninguém entrega a Deus mais do que nós. Somos merecedores de viver o que Deus tem para nós. Pastora, por que a senhora disse que esse texto é um dos textos mais bonitos, que fala a respeito da composição do reino? Porque nesse momento Jesus estava dizendo para eles: amigos, discípulos, aprenda uma coisa: nunca será por causa de vocês, sempre será por minha causa.
Nunca será porque você faz, porque você cumpre, porque você busca, porque você obedece à lei, porque você sacrifica. Nunca será por sua causa. Não, cuidado, hein? Cuidado, porque o tempo da proximidade comigo pode levar vocês a serem homens religiosos. O tempo de intimidade pode levar vocês a acharem que vocês são dignos de alguma coisa. E é o que eu vou dizer, não são, porque nunca será sobre vocês, sempre será sobre eu, quem eu sou, da onde eu venho, o que eu vim para fazer. Então não ache, cuidado, hein, porque esse fermento pega. De tanto vocês andarem comigo, e por eu ter chamado vocês, e por eu ter escolhido vocês, para fazer de vocês discípulos, cuidado, hein? Porque vocês podem começar a se achar demais, e perder a essência, e perder aquilo que eu quero que vocês tenham. Porque eu chamei vocês para andar comigo, para termos intimidade, para que vocês continuem sendo vocês mesmos, para que vocês não precisem ser alguém que não são, para que vocês não precisem dar desculpas a respeito de erros, para que vocês não fiquem mentindo a respeito de erros, com medo de me decepcionar. Porque é o que os discípulos estavam falando: puxa vida, nós somos discípulos, que furo, nós esquecemos o pão. O que ele vai pensar de nós? Depois de um sinal daquele poderoso, de ter alimentado 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, ele pode achar que nós estamos menosprezando o milagre. Ele pode achar que nós estamos fazendo pouco caso dos pães que sobraram. O que ele vai pensar de nós? E eles começaram a se cobrar. Oh, que responsável foi você, Pedro, você tinha que ter tomado conta do pão. E aí o Pedro diz: para com isso, João, a culpa é sua, você estava mais perto dos cestos. E eles começam a discutir e se culpar, quando na verdade Jesus queria que eles fossem eles mesmos. Jesus queria que eles chegassem perto de Jesus e dissessem: Jesus, esquecemos o pão. O que a gente faz agora? Quer que a gente volte lá? Jesus, demos mole. Saímos à pressa e esquecemos o pão. Você vai brigar? Jesus disse para eles: vede, acautelai-vos, para que vocês não sejam contaminados com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque vocês, por causa de estarem na minha presença, andando comigo, estão começando a se comportar como eles, estão começando a usar de desculpas e mentiras para proteger a imagem que vocês não têm. Se eu botar o dedinho, ó, é só fermento. Porque nunca será por causa de vocês, sempre será por mim, por quem eu sou. Você está entendendo? Diga amém. Aí acompanha o que diz a Bíblia Sagrada. Versículo 9. Jesus continua o discurso: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Quem lembra quantos cestos sobraram de pães na primeira multiplicação? 12. Então o que Jesus diz para eles? Vocês não compreenderam ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, que sobraram 12 cestos? Olha o discurso de Jesus. Lembra da primeira multiplicação? Os números aqui não são escolhidos aleatoriamente, todos eles têm significado. O número 5 dos pães que foram entregues na mão de Jesus falam da lei, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da lei. Jesus estava na terra de judeus e ele pergunta: quem tem pães? Tem um menino que tem, um menino judeu, e eles pegam 5 pães da mão desse menino, e ele ora, e esses pães e esses peixes se multiplicam. O detalhe é que o peixe não estava cru. Então quando você vê no desenho, nos livrinhos,
o desenho daqueles pãezinhos e dos peixinhos com cabeça e rabo, cru. Não, amigo. Que mãe dá peixe cru para a criança lanchar de tarde? O peixe estava o quê? Assado, defumado, estava pronto para comer. Porque a Bíblia diz, de quem que é esse lanche? É do menino, lanchinho dele, merenda dele. O judeu não come peixe cru. Então, o peixe estava assado, estava defumado. E aí, quando ele pega o peixinho defumado, ele multiplica um peixinho pronto. Não enche os cestos de peixe cru para ele fazer churrasco. Não tinha tempo para fazer churrasco. Estava todo mundo cheio de fome, esganado. Levanta a sua mão, que eu vou profetizar. Quando Deus te entregar alguma coisa, Ele não vai te entregar nada por fazer, porque Deus é Deus de entregar coisas prontas. Ele só vai botar na sua mão o que está pronto para ser multiplicado. Você é mordomo, mas o que vem dele é pronto, e está pronto para fazer a obra na sua vida, aleluia. Então Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, ei, pensa aí, lembra que nós pegamos os 5 pães daquele menininho judeu, e eu orei, consagrei a Deus e os multipliquei. Isso alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Por que sobraram 12 cestos cheios? Porque a representação das 12 tribos de Israel. Era Deus dizendo, eu peguei 5 pães da mão dos judeus, multipliquei, alimentei toda aquela multidão, e ainda deixei pão para todas as outras tribos. É Deus dizendo, o pão que vem de mim alcança vocês e alcança todos aqueles que estão na lista do nome poderoso de Deus. As tribos de Israel têm direito a esse pão que vos alimenta nesse dia. Jesus diz para eles, vocês não lembram desse acontecimento? Então raciocina comigo, amigo. Eu alimentei os nossos irmãos judeus. Eu alimentei o povo escolhido do meu Pai. Não por merecimento. Porque eles não estavam lá me seguindo porque me reconheciam como Messias. Eles não estavam naquele monte me seguindo porque me reconheceram como Senhor. E me reconheceram como ungido de Deus. Eles estavam lá carentes de cura, de libertação. Eles estavam ali carentes de ouvir uma palavra de profecia. Não estavam ali por mim. Mas você lembra o que eu fiz? Mesmo assim, eu peguei o pão, multipliquei e os alimentei por completo. Porque nunca será por causa de vocês, sempre será por minha causa. Você acha que acabou? Não. Jesus continua o discurso, lê aí. Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Aí ele está falando do segundo milagre da multiplicação. Ele diz, lembra, agora, nós saímos de lá, nós pegamos 7 pães, 7 é o número de Deus, a perfeição de Deus, significa a promessa. Então ele recebe a promessa, multiplica, e entrega na mão de gentios. 4.000 homens são alimentados, fora as mulheres e as crianças. E quantos cestos deixam? 7. 7 cestos, porque representavam as 7 nações de gentios que viviam ali. Então Jesus estava dizendo para ele, lembra que eu alimentei os nossos irmãos judeus, mesmo sem eles merecerem? Pois é, eu acabei de fazer a mesma coisa com os gentios. Eles estavam lá não porque me reconheceram como Senhor, não porque eu era o Messias da vida deles, mas porque eles queriam uma palavra, eles queriam ser curados, eles queriam ser libertos, e eu tive compaixão deles. Eles estavam com fome. Eu peguei os 7 pães, orei, consagrei, multipliquei, dei àqueles 4.000 homens, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu dei pão para comer para os gentios, mesmo eles não merecendo, e ainda deixei 7 cestos, declarando que todo gentio que quiser comer desse pão, vai ser alimentado pela palavra que é vida.
porque eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca mais terá fome. Jesus estava indignado com a discussão dos discípulos. Ele ficou bravo, porque eles estavam discutindo coisas naturais, quanto o tempo todo Jesus vinha operando no Espírito. Jesus vinha operando sinais para uma coisa maior. E ele se ocultando, se diminuindo, mentindo. Com certeza, um deles era responsável por pegar esses pães, mas se omitiu, mentiu, transferiu a responsabilidade e a culpa para outro. Foi por isso que Jesus ficou bravo. E depois que Jesus termina, o versículo 11 diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos seus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dizendo para eles, naquele momento: ei, não sejam o que vocês não são. Nada que vocês venham a fazer vai mudar quem eu sou. Vocês sendo merecedores ou não, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu dei pão para os filhos do meu pai, mas também alimentei os gentios, porque eu não os alimentaria? Por que vocês ficaram com medo de reconhecer que esqueceram esse pão? De que vocês têm medo? Eu não estou com vocês. Eu não alimentei quem não conhecia. Por que não vou alimentar vocês, a qual eu conheço? Porque deixarei eu de abençoar a vós? Porque deixarei eu de tocar em você com graça? Porque é isso, discípulos. Nunca será sobre você, sempre será por mim. Não é por merecimento, não é porque você busca, não é porque você é santo, não é porque você é perfeito, não é porque você sacrifica mais do que os outros, não é porque você ora mais do que os outros, não é porque você faz mais do que os outros. Nunca será sobre você, é sempre sobre mim. Porque não é por merecimento, é favor imerecido, é graça. O que eu quero? Eu quero que vocês entendam, porque nós estamos caminhando juntos, nós estamos andando juntos. Eu estou discipulando vocês, porque eu quero que vocês sejam os que vão dar continuidade à igreja. Vocês serão aqueles que vão continuar propagando esse reino e essa palavra viva de boas novas, que é o Evangelho, aos quatro cantos dessa terra. Como vocês vão fazer isso achando que vocês merecem alguma coisa? Como vocês vão dar continuidade a essa obra achando que vocês precisam obedecer para serem merecedores de algo? Como vocês vão dar continuidade à minha palavra, à minha verdade, ensinando as pessoas que para receber de mim elas têm que sacrificar, elas têm que fazer por merecer? Esse não é o meu reino, esse não é o meu evangelho, não é isso que eu estou fazendo com vocês. O que eu quero de vocês é intimidade. A intimidade gera no relacionamento pautado em verdade. É vocês chegarem diante de mim e serem réus confessos. Jesus, esqueci o pão. Cabe a mim dizer o que nós vamos fazer. Não é da sua alçada se justificar, mentir, culpar o seu irmão. Ei, eu quero você sem fermento. Eu quero você na sua natureza própria. Eu quero que você tenha acesso a mim na verdade. Eu quero que você chegue a mim sem medo. Eu pequei contra o Senhor, é por isso que Ele não vai me abençoar.
eu fiz o que não agradava a Deus, eu menti, eu falei demais, eu tomei um caminho que não agrada a Deus, e a minha vida está fadada a ser uma vida de desgraça, porque Jesus jamais alimentaria um filho que não o obedece. Jamais Jesus alimentaria um filho que não sacrifica. Porque essa é a história que os religiosos contam. Essa é a história que a igreja religiosa prega. Que você nunca terá direito a nada se não aprender a obedecer. E já que vai obedecer, seja perfeito. Já que vai obedecer, seja santo. Mas deixa eu te contar uma coisa, tudo aquilo que você precisa dizer que é, você não é. Tudo aquilo que você precisa justificar para que as pessoas vejam o que você é, você não é. Porque nós somos a massa verdadeira, sem fermento. Nós não precisamos de alegorias. Nós não precisamos nos inchar para que as pessoas nos vejam. Pastora, a senhora está pregando contra a lei? Não, amiga, porque eu sou uma pessoa que aprendi a amar a lei e aprendi a cumprir a lei, não por religião, mas por maturidade. Porque quanto mais eu andei com Jesus, mais eu aprendi que obedecer a lei, sacrificar, agrada o coração dele. Mas não faço isso por mim, faço isso por ele. Não faço isso para que o meu nome seja engrandecido. Não faço isso para que as pessoas olhem para mim e digam: nossa, a pastora jejua. Nossa, a pastora obedece a lei. Nossa, a pastora tem um comportamento exemplar. Oi, amigo, eu não estou aqui para fazer nada que venha acrescentar para a minha própria vida. Porque nada é por mim, tudo é por ele. Aleluia. Então Jesus estava dizendo para eles: por favor, não entrem nesse jogo. Isso vai fazer vocês se afastarem de mim. Porque eu não quero que os meus discípulos fiquem disputando qual deles é o mais santo. Eu não quero que os meus discípulos fiquem disputando qual deles dá mais. Qual deles se sacrifica mais? Ah, o dia que você tiver a minha vida de oração, você vai saber o preço que eu pago. O dia que você orar, o dia que você jejuar, quantas horas eu jejuo, aí você vai ver o preço que eu pago. Não é por você. Nunca será sobre você. Sacrifício de tolo é quando você faz para se inchar. Lembre-se, Deus conhece a sua natureza. Deus sabe exatamente quem você é. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é: aprenda uma lição. Vocês esqueceram o pão, mas esqueceram de entender que eu estou aqui. E porque não é o fato de vocês terem esquecido o pão que vai fazer com que vocês fiquem com fome. O único jeito de vocês ficarem com fome é eu não estar aqui. Mas eu estou. Por que temeis? Por que vocês estão inventando argumentos ou desculpas para reconhecer um erro tão pequeno? Eu não estou aqui. Eu não fiz para os judeus. Eu não dei pão para os gentios. Por que não daria para os meus próprios discípulos? Por que não multiplicaria pão para vocês? É tão simples. O problema é que à medida que vocês vão andando comigo, vocês têm medo das respostas. À medida que vocês vão caminhando comigo, vocês têm medo de se portar e reconhecer as suas falhas. Você diz: poxa, eu já sou discípulo de Jesus há tanto tempo, que mancada. Como é que eu vou chegar e dizer para as pessoas que eu esqueci o pão? Como eu vou dizer para as pessoas que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Quando na verdade Jesus só queria de nós honestidade, reconhecimento dos nossos erros e das nossas falhas. Se vem culpa,
Se vem castigo, se vem maldição, não é problema seu. É Ele quem vai resolver. O que Ele diz para os discípulos é: eu não estou pregando a respeito do fermento sobre o pão. Eu estou falando de um fermento que vem sobre a doutrina, que muda quem vocês são, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês desfrutem de mim, entendendo, mesmo não sendo merecedores, eu dou pão para quem eu quero. Sou eu que vos alimento. Não se culpe, não se julgue por não ser aquele que você achava que você deveria ser. Não entre em contenda com a sua alma. Porque eu sou um burro, eu sou um idiota, eu sempre caio nas mesmas conversas, eu sempre cometo os mesmos erros, eu tenho vergonha porque essa hora Jesus já virou as costas para mim. Eu tenho vergonha de mim porque nesse momento nem Jesus me aguenta. Amigo, nunca será por você. Mesmo com todos os erros, enganos, tropeços, mentiras, defeitos, Ele te ama. E se Ele está na sua vida, Ele tem pão para você. Não se preocupe. Não se preocupe com as coisas que deram errado. A única coisa que Ele quer é que você seja verdadeiro. A única coisa que Ele quer é que você reconheça a sua dependência. E deixe Ele instaurar e decidir o que Ele vai fazer com a sua vida. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nunca será por você, sempre será por causa dele. Amigo, não é por merecimento, não é por sacrifício, é pela graça. E a graça é tudo aquilo que não merecemos e que Deus derrama sobre nós. Nós não merecíamos estar aqui, mas pela graça estamos. Nós não merecíamos ser salvos, mas pela graça fomos. Nós não merecíamos termos os nossos pecados perdoados, mas pela graça fomos. Nós não merecíamos ter nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas pela graça tivemos. Porque não é por merecimento, é pela graça. Fique de pé no seu lugar. É por isso que muitos dos discípulos de Jesus aprenderam a lição. Aprenderam com a sua própria vida. Jesus nunca falava de si. Quer saber se um homem é cheio do Espírito? Quer saber se um homem é mergulhado em intimidade com Deus? Ele nunca fala de si, que ele já entendeu, não é por ele, é por Deus. Quando esses discípulos começaram a ver pela vida, pela personalidade de Jesus, pelo comportamento de Jesus, quem Ele era de verdade, alguns deles aprenderam. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que alguns deles disseram: Senhor, que diminua eu, para que o Senhor cresça. Porque por mais que eu pregue, por mais que eu evangelize, por mais que eu cumpra o meu chamado, por mais que eu viva aquilo que o Senhor tem para eu viver, nunca será por mim. Porque o meu eu precisa subir para que o Senhor apareça. Porque quando o Senhor aparecer, eu estou mergulhado na graça. Eu estou mergulhado numa experiência não merecedora, mas que o amor traz para mim. É isso que o teu pai e tua mãe faz com você. Quando você desobedece, ele fica cheio de raiva de você. Mas por amor, Ele continua te alimentando. Ele continua dando aquilo que você necessita. Porque não é pelas coisas que você faz, é pela graça. É imerecido, é o amor. Só o amor faz isso pelo homem. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que eu vim aqui pregar para homens e mulheres
que têm sido enquadrados num padrão difícil, amigo. Num padrão religioso tão forte, que você vive se culpando. Você tem sérias crises com a sua própria alma. Porque você diz para Deus: por que eu não consigo ser quem o Senhor me chamou para ser? Por que eu tenho tanta dificuldade, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para mim? Por que eu me cobro tanto e eu no fundo digo que eu não mereço? É por isso que eu acho que nada de bom vai acontecer na minha vida. É por isso que eu não acredito quando alguém diz para mim que uma porta vai ser aberta, que Jesus vai vir trazer a cura, que Jesus vai mudar a história da minha casa, porque eu não me sinto merecedor dessa bênção. Eu vim ministrar para você essa noite, porque Jesus vai curar sim. Jesus vai libertar sim. Jesus vai encontrar a sua casa sim. Jesus vai botar a sua vida em ordem sim. Jesus vai restaurar os seus sonhos sim. Porque não é por você, é por Ele. Aleluia! Não tem como Ele mudar a natureza dEle. Ele é amor. Ele é movido pela graça. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu quero convidar você que tem vivido esses questionamentos dentro de você. O altar é teu lugar. Venha receber o pão que só Jesus pode te dar essa noite. Sai do seu lugar e vem ao altar de Deus em nome de Jesus. De ti. Aleluia. Mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de Olha para mim. O fato da gente entender isso não pode mudar a nossa responsabilidade. Porque obedecer a lei é importante. Sacrificar é importante. O problema é que não pode ser feito por mim. Tem que ser feito por Deus.
Eu obedeço a lei porque amo a Deus. Eu me sacrifico porque amo a Deus. Não porque eu sou perfeito ou porque eu sou merecedor de alguma coisa. Isso a gente vai adquirindo à medida que vai caminhando com Jesus, em maturidade. O problema é que quando erramos, nos fragilizamos, nos diminuímos e não conseguimos reconhecer a nossa natureza, porque nos sentimos impossibilitados da bênção. Se eu reconhecer que eu errei, Ele não vai querer me dar. Se eu disser para Ele que Ele investiu em mim, que Ele me salvou, que Ele me resgatou da morte, do pecado, e eu continuo fazendo essas coisas, Ele vai me rejeitar. Eu vou morrer de fome, nunca mais Ele vai me dar pão. Não é verdade? Ele teve prazer em alimentar os gentios, mesmo não sentindo nada por eles, a não ser o amor que veio do Pai para Ele. Você é diferente dos gentios. Ele chamou você pelo nome. Ele tirou você da terra que você habitava e disse: vem e me segue, porque eu vou mudar a história da sua vida. Ele disse: eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você aprenda comigo, deixa eu investir em você. Nós não somos como os gentios. Por que Ele não vai amar você? Por que Ele vai deixar de te alimentar? Ele só quer que você seja verdadeiro, que você seja real, confesso, como o rei Davi foi tantas vezes. O rei Davi já chegava diante de Deus e dizia: Senhor, o meu pecado está diante de Ti todos os dias da minha vida. Como quem quer dizer: eu não consigo te esconder nada, o Senhor sabe exatamente que eu sou a massa sem o fermento, porque o Senhor me vê. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer o que erramos, é dizer para o Senhor: eu sou totalmente dependente, porque o pão que eu carregava eu não trouxe, e eu vou ficar sem ele? Não, amigo, você não vai ficar sem ele, porque o verdadeiro pão da vida está aqui, e ele é o alimento para mim e para você. Debaixo dessa graça poderosa que nos perdoa e nos constrange, Ele está dizendo: é sério que você realmente achou que eu ia desistir de você? É sério que você realmente achou que por conta desse teu erro, dessa tua falha, eu ia te abandonar no meio do caminho? Oh, minha filha, eu não fiz isso com gentios que mereciam as migalhas que caem da mesa. Eu vou fazer com você. Põe a mão sobre o seu coração, deixa eu orar. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir: todo sentimento de culpa seja arrancado pela raiz essa noite. Todo sentimento de cobrança, todo sentimento que vem sobre a alma declarando, Senhor, incapacidade. Senhor, eu não mereço a tua bênção. Eu fico constrangido de ouvir que o Senhor pode mudar a minha vida, que o Senhor pode me devolver o que eu perdi, que o Senhor pode tocar e me transformar, porque eu não mereço. Eu tenho errado, eu tenho esquecido, eu tenho feito coisas que têm desagradado a Ti. Oh Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir que todo esse tipo de sentimento seja arrancado pela raiz essa noite, porque não é por merecimento, é pela graça. O pão vai chegar na tua vida por causa da graça. O perdão vai chegar na tua vida por causa da graça. O amor de Deus vai chegar na tua vida por causa da graça. Os sonhos de Deus vão chegar na tua vida por causa da graça. Não é por você, é por Ele. Aleluia. Diga comigo: eu rejeito, eu renuncio todo sentimento que me esconde da graça de Deus. Diga: eu recebo o pão que eu preciso pela graça essa noite, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Vamos.
e todo teu amor. Aleluia! Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga! Que ele cresça, que eu diminua. Nunca sobre mim! Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Estenda a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelos louvores, pela tua presença, pelo teu manifestar. Obrigado porque nessa noite fomos encharcados na tua graça. Porque não somos e nunca seremos merecedores de nada. Não é pela obediência, não é pelo sacrifício. É por ti, Senhor, é tudo por ti. Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Debaixo da graça. Eu me